Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, olha, vamos seguir os rastros de um nome que para muita gente talvez seja só uma nota de rodapé bíblica, Askenaz. Isso mesmo. Ele aparece lá em Gênesis, né, naquela famosa tabela das nações. Exato, mas a trajetória real dele, nossa, atravessa milênios, culturas, de um jeito que, assim, bem surpreendente. É verdade. E a nossa fonte principal para essa análise hoje é um artigo bem detalhado do site Teológico. E isso chama Askenaz, o patriarca dos povos bárbaros teológico. E a nossa missão aqui é meio que desvendar como esse nome, que saiu lá da genealogia pós-dilúvio, Se conectou primeiro com povos guerreiros da antiguidade, tipo os citas. pois é, e depois, numa reviravolta, assim, impressionante, passou a identificar comunidades judaicas na Europa. Como pode, né? Como um nome viaja tanto e muda tanto de dono? É essa a pergunta que guia a gente hoje. É, realmente, uma das viagens nominais mais intrigantes que a gente tem registro. Para começar a entender isso, a gente precisa primeiro localizar o Askenaz na sua origem bíblica, né? Certo, lá em Gênesis. Gênesis 10.3 o coloca como filho de Gomer, neto de Jafé e bisneto de Noé. Ou seja, estamos falando da terceira geração após o grande dilúvio. Um momento mítico mesmo, né? Fundacional, de repovoamento da terra, onde a Bíblia está ali estabelecendo as origens das nações. Exatamente. E a linhagem de Jafé é crucial aqui. Ela é tradicionalmente associada com os povos que teriam migrado para o norte e para o oeste, Europa, Ásia Menor. Ah, seguindo aquela bênção de expansão registrada em Gênesis 9:27. Isso, perfeito. Essa é, digamos, a explicação bíblica para a origem dos povos não semitas, os gentios. Entendi. Essa estrutura genealógica é a base de tudo. E a família mais próxima de Askenaz, Gomer, Rifat, Togarmá, eles também têm associações históricas que ajudam a gente a pintar esse quadro inicial. Com certeza. E essas associações, olha, reforçam essa geografia da linhagem jafética. O pai Gomer, por exemplo, é frequentemente identificado pelos estudiosos com os cimerianos. Cimerianos, povo nômade, guerreiro, né? Exato, bem conhecido por incursões na Ásia Menor. E eles aparecem em registros assírios da época, o que dá uma base histórica bem interessante para essa conexão. E os irmãos, Rifat e Togarmá. Bom, Rifat tem uma identificação um pouco mais debatida. O historiador Flávio Joséfo, lá no século I, ligou ele aos Paflagórios, um povo da costa da Anatólia, na atual Turquia. Outras teorias conectam com grupos europeus, mas essa ligação com a Anatólia é antiga. E Togarmá? Já Togarmá tem uma conexão mais forte com a Anatólia Oriental e a região da Armênia. O profeta Ezequiel, lá em 27.14, menciona Togarmá como fornecedor de cavalos e mulas para a cidade de Tiro. O que bate com a fama da Armênia antiga, né? Criação de cavalos, cavalaria forte. Precisamente. Inclusive, a própria tradição nacional armênia reconhece Torgurum, que é a versão local de Togarmá, como um de seus ancestrais fundadores. Entendi a linhagem, essa árvore genealógica inicial que parece apontar ali para a região da Anatólia e arredores. Mas Gênesis é quase um telegrama, né? Só lista os nomes. Para a história de Askenaz ganhar mais vida, para onde a gente tem que olhar? Onde ele deixa de ser só um nome numa lista? Então, a pista fundamental surge séculos depois, e num contexto bem diferente, a profecia de Jeremias, lá no século 6 a.C. É um momento de grande tensão geopolítica no Oriente Médio. Jeremias. Estamos falando da época da ascensão da Babilônia, certo? Aquela potência toda. Exatamente. E no capítulo 51, versículo 27, Jeremias faz uma convocação divina para que várias nações se unam e ataquem a poderosa Babilônia. Ele lista os reinos a serem chamados: E aí que entra. Aarat, Mini e Askenaz. Opa! Aí está ele de novo. E essa menção é muito reveladora, né? Primeiro porque mostra que Askenaz não era só
uma memória ancestral. Era reconhecido como um povo ou reino ativo militarmente séculos depois. Isso ativo e importante na região. E segundo, pela companhia. Ararat a gente associa ao reino de Urartu, na antiga Armênia, Certo. e Mini aos Manaios, um povo que vivia ao sul do lago Urumqi, no atual noroeste do Irã. Então, Askenaz está sendo colocado geograficamente ali, naquela região montanhosa ao norte da Mesopotâmia. Exato. Ele sai da genealogia e entra no mapa estratégico da época. Exatamente. Essa localização geográfica que Jeremias dá é a chave. É ela que destrava a conexão histórica mais aceita para Askenaz. O que é fascinante aqui é como a linguística entra em jogo, sabe? Linguística? Como assim? O nome hebraico Ashkenaz, Ashkenaz, ele é amplamente considerado pelos acadêmicos como uma ligeira corruptela. Talvez um erro de copista mesmo. Do nome que os assírios usavam para um povo bem conhecido na região, os citas. Citas? O nome assírio era Ashkuza ou Ishkuzai. Citas. Nossa, só o nome já evoca aquela imagem, né? Cavaleiros, arqueiros indomáveis varrendo as estepes. Mas espera aí. Você disse que Gomer, o pai de Askenaz, era ligado aos cimerianos. E agora o filho Askenaz, aos citas. Eles não eram povos diferentes, que até disputaram as mesmas terras naquela região? Como é que a genealogia bíblica se encaixa com esses movimentos históricos? Essa é uma observação excelente e toca num ponto fascinante mesmo. Sim, cimerianos e citas eram povos distintos, ambos originários das estepes e frequentemente em conflito, ou um sucedendo o outro no controle dos territórios ao sul do Cáucaso, ao redor do Mar Negro. Entendi. A identificação de Gomer com cimerianos e Ashkenaz via Ashkus com os citas. Embora pareça misturar linhagens com ondas migratórias, na verdade reflete de forma impressionante a memória histórica desses grupos como senhores sucessivos da região. Faz sentido. Como se a genealogia capturasse uma sequência de poder na área. Exatamente. E os registros assírios confirmam isso. Eles mencionam muitos Ashkuza, os citas, como cavaleiros formidáveis, uma força política instável nas suas fronteiras do norte, justamente na área que Jeremias descreve. E esses registros falam das relações deles com os outros povos mencionados por Jeremias? Falam de alianças e guerras dos citas com Urartu, que é Ararat, e com os Manaios, que é Mini. Corrobora direitinho o cenário da profecia. Que incrível como essas peças se encaixam, né? A profecia, os registros assírios, a linguística, essa conexão askenazitas parece então bem sólida. Quão aceita ela é academicamente? Olha, é a visão predominante. Quase um consenso entre os estudiosos bíblicos e historiadores do Antigo Oriente Próximo. A pequena diferença fonética entre Ashkenaz e Askens. Aquela troca de letras que você mencionou. Isso, a troca de um vav por um nun no hebraico antigo, que são letras parecidas. É considerada uma explicação muito plausível para um erro de escriba em algum ponto da transmissão do texto. E, historicamente, os citas eram isso mesmo, um povo nômade de origem iraniana, mestres do arco composto a cavalo. Dominaram as estepes eurasianas. Exato. E fizeram incursões significativas no Oriente Médio por volta do século 7 a.C., que é justamente o período ali antes de Jeremias. Essa sobreposição entre a genealogia bíblica pai cimeriano, filho cita, e a sucessão histórica desses povos na região é notável, realmente. Ok, essa primeira parte da jornada do nome é impressionante. De um descendente de Noé a um epônimo ligado aos guerreiros citas. Mas aí, a história dá uma guinada completa, não é? A fonte fala de uma transformação radical na Idade Média. Como? Em nome dos céus, um nome associado aos citas foi parar identificando judeus na Europa. Parece um abismo cultural, assim, gigantesco. É um salto que parece desafiar a lógica à primeira vista, né? Mas revela um processo cultural muito interessante sobre como as comunidades da diáspora se relacionavam com a herança bíblica delas.
O que acontece é que, durante a Idade Média, surgiu um costume entre os sábios, os rabinos judeus, Uhum. de aplicar nomes geográficos bíblicos às terras onde eles viviam, espalhados pela Europa, norte da África. Era uma forma de, mapear o mundo da diáspora dentro da geografia sagrada da Bíblia, sabe? Criar pontes simbólicas com a Terra Prometida, com a história ancestral. Que ideia engenhosa! Uma espécie de biblificação do mapa da diáspora? A fonte dá exemplos concretos disso? Sim, são exemplos bem conhecidos. A Península Ibérica, Espanha e Portugal, passou a ser chamada de Sefarad, em hebraico. É um nome tirado de uma breve menção no livro do profeta Obadias. Sefarad, daí vem os sefarditas, claro. Exatamente. A França recebeu o nome de Tsarfat, outro topônimo bíblico de localização meio incerta, mas que foi adotado para designar a região. E nesse mesmo espírito, seguindo essa lógica de mapeamento simbólico, o nome Askenaz começou a ser associado gradualmente Aonde? às terras do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, a Alemanha, isso a partir mais ou menos do século XI. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O nome de um povo guerreiro antigo, talvez ligado aos citas, que Jeremias chamou para lutar contra a Babilônia, de repente vira um nome hebraico para... Alemanha medieval. Isso. E daí para as comunidades judaicas que viviam lá, essa ginástica cultural é extraordinária. Como isso se consolidou? Olha, consolidou-se a ponto de Ashkenaz se tornar o termo hebraico padrão para a Alemanha nos textos rabínicos, na correspondência da época, e, como acontece muito, o nome do lugar acabou se transferindo para o povo que ali vivia. Ah, claro. Os judeus residentes na terra de Ashkenaz passaram a ser chamados de judeus Ashkenazim. Isso os diferenciava de outros grandes grupos judaicos da diáspora, principalmente os Sefardim, os judeus de Sefarad, lá da Península Ibérica. Então aí nasce uma das grandes identidades judaicas. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro maior, estamos testemunhando o nascimento de uma das mais importantes identidades culturais judaicas, os Ashkenazim. E essa identidade Ashkenazi floresceu ali na Alemanha inicialmente. Onde exatamente? O coração inicial foi, sem dúvida, a região da Renânia. Nas cidades ao longo do rio Reno, como Speyer, Worms, Mainz, essas comunidades se tornaram centros, vibrantes de estudo do Talmud, da lei judaica, desenvolveram suas próprias tradições, interpretações. E tem evidência antiga dessa associação Alemanha igual Ashkenaz? Temos sim. Já no século XI, o mais famoso comentarista bíblico e talmúdico medieval, o Rashi, ele viveu na França, mas tinha conexões fortes com as academias da Renânia. E ele usava a expressão Leshon Ashkenaz. Que significa? Literalmente, a língua de Askenaz, para se referir ao quê? Ao vernáculo alemão falado pelos judeus daquela região. Isso mostra como a identificação alemã igual a Askenaz já era corrente na época dele. Fascinante. E essa cultura desenvolveu traços únicos, além das tradições religiosas, você falou da língua. Sim, e talvez o mais distintivo seja a língua mesmo. A cultura Askenazi deu origem ao Yiddish. Yiddish. Uma língua incrível, né? Nasceu como um dialecto germânico medieval falado por judeus, mas que incorporou massivamente vocabulário e estruturas do hebraico, do aramaico, e mais tarde, com as migrações, também elementos de línguas eslavas. É quase um testemunho linguístico da história e das andanças desse povo. Exatamente. Além da língua, claro, desenvolveram-se costumes próprios, músicas, culinária, uma visão de mundo particular. E falando em andanças, eles não ficaram restritos à Alemanha, certo? A gente sabe que o mapa dos Ashkenazim se expandiu muito depois. Muito, muito mesmo. A partir do final da Idade Média, e isso se intensificou nos séculos seguintes, ondas de perseguição na Europa Central e Ocidental, expulsões, massacres durante as Cruzadas, a peste negra associada aos judeus. Uma história trágica de perseguição. Sim. Isso levou a uma migração massiva de judeus askenazes para o leste europeu. Eles se estabeleceram em números enormes na Polônia, Lituânia, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Hungria, Romênia. Levaram a cultura junto, imagino. Levaram tudo. Sua cultura, sua língua Yiddish, suas tradições, que floresceram nesses novos territórios por séculos. Essa expansão foi tão vasta que, antes do Holocausto, a grande maioria dos judeus do mundo era de origem ashkenazi.
E ainda hoje eles representam uma porção muito significativa da população judaica global. Nossa, a jornada desse nome de um patriarca bíblico quase esquecido, passando pelos citas, chegando à Alemanha medieval e daí se espalhando pelo leste europeu para definir a identidade de milhões, é realmente épica. Épica é a palavra. É uma narrativa muito poderosa sobre identidade, migração, resiliência. Mas o nome Ashkenaz ressoou só nessas tradições a bíblico-histórica e a judaico-europeia. A fonte sugere que houve outros ecos também, né? Sim, houve outras apropriações interessantes do nome. Uma delas vem da Armênia. Lembra que a gente viu que Togarmah, irmão de Ashkenaz, já tem uma ligação tradicional forte com a Armênia? Lembro, o ancestral Torgon. Pois é, mas alguns historiadores armênios antigos, como um chamado Corium, lá no século V, foram além. Eles usaram o termo nação de Askenaz, Askenazian, em armênio, para se referir ao próprio povo armênio. Usaram o nome do irmão mais famoso. Parece que sim. Parece ter sido uma forma de reivindicar uma ancestralidade ainda mais direta ligada à linhagem nobre de Jafé, descrita na Bíblia. Usar o nome de Askenaz talvez conferisse mais prestígio, sabe? Fascinante como diferentes culturas buscaram se inserir nessa narrativa bíblica. Tem aquela história meio bizarra envolvendo a Alemanha, de novo, mas de um jeito completamente diferente, quase cômico, sobre um mito renascentista e uma falsificação. O que foi isso? Ah, sim. Essa é uma pérola. Ilustra bem como a necessidade de construir um passado glorioso pode levar a invenções históricas. E levanta uma questão importante sobre como se fabricam identidades nacionais, né? Quem foi o responsável por essa confusão? A figura central é um sujeito chamado Ânio da Viterbo, um monge dominicano-italiano lá do final do século XV. Em 1498, ele publicou um trabalho super sensacionalista. Alegava ser a tradução de textos antigos perdidos de um historiador babilônico chamado Beroso. E esses textos eram genuínos? Deixa eu adivinhar, não. Nem um pouco. Hoje é consenso acadêmico que foi uma fraude elaborada pelo próprio Ânio. Ele inventou boa parte do conteúdo talvez para buscar fama, patronato, quem sabe. E o que tinha nessa fraude que envolvia Askenaz? No meio da falsificação, Ânio criou um personagem totalmente inédito, Tuiscon. Ele apresentou esse Tuiscon como um quarto filho de Noé. Um quarto filho de Noé? Isso não existe na Bíblia. Claro que não. E proclamou esse Tuiscon como o primeiro rei da Germânia e ancestral dos alemães. Que imaginação fértil! E o pessoal acreditou nisso? O problema é que na época a crítica histórica ainda estava engatinhando, sabe? Muita gente levou a sério as descobertas de Ânio. Nos séculos seguintes, historiadores europeus, especialmente os alemães que buscavam raízes antigas e nobres para a nação deles. Tentaram encaixar essa história na Bíblia? Exato. Tentaram encaixar Tuiscon na genealogia bíblica mais conhecida, e o que eles fizeram? Acabaram fundindo ou associando Tuiscon ao Askenaz bíblico, talvez porque Askenaz já tinha alguma ligação, mesmo que tênue e baseada naquela confusão medieval com a Alemanha. Então misturaram tudo. Chegaram a declarar que Tuiscon e Askenaz eram a mesma pessoa, ou que Askenaz foi filho ou sucessor de Tuiscon como patriarca germânico, uma confusão total. Que loucura! Quer dizer que Askenaz, além de tudo, virou um rei lendário alemão por causa de uma fraude? Chegou a esse ponto. A fonte menciona um caso extremo. Um certo James Anderson, em 1732, que escreveu uma genealogia real. Nela, ele detalhava a biografia de Askenaz como o primeiro rei da Alemanha depois de Tuiscon. Chegou a atribuir a ele um reinado de 176 anos e a fundação de cidades. Meu Deus! 176 anos. Pura ficção. Pura ficção. Mas mostra o poder que esses mitos de origem tinham, né? Especialmente num período de formação de identidades nacionais na Europa. Ter uma linhagem que remontasse à Bíblia era o suprassumo do prestígio. É incrível como a história pode ser distorcida para servir a propósitos posteriores. Voltando ao nome em si, Ashkenaz,
Depois dessa jornada toda, o artigo consegue esclarecer o que ele poderia significar originalmente, lá nas raízes hebraicas ou semíticas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é frustrantemente incerta. Por ser um nome tão antigo, né, listado numa genealogia que remonta a tempos quase pré-históricos na narrativa bíblica, sua etimologia original se perdeu nas brumas do tempo. A Bíblia não ajuda. Não dá nenhuma pista. Não. Diferente de outros nomes importantes onde o próprio texto explica o significado, com Askenaz isso não acontece. Nenhuma teoria com alguma base, assim. Existem especulações, claro, baseadas em possíveis raízes hebraicas ou semíticas cognatas. Alguns sugeriram significados tipo fogo que se espalha, ou talvez homem aspergido, ou homem forte. Tentando achar um sentido que se aplicasse a um povo. Talvez um povo expansivo, guerreiro, como os citas, mas, sinceramente, são só hipóteses sem grande comprovação linguística. A origem mais provável, como a gente falou, é a conexão com o nome assírio dos citas, Ashikusa, que também tem uma etimologia debatida. Entendi. Então, no fim das contas, o significado original exato talvez nem seja o mais importante, né? Exatamente. O que essa nossa exploração mostra é que, independentemente do significado etimológico primordial, que talvez a gente nunca saiba com certeza, o nome Ashkenaz acumulou uma carga histórica e cultural gigantesca ao longo de mais de 3 milênios. A jornada do nome é o que importa. É o que realmente importa. De uma figura quase anônima na genealogia pós-diluviana, ele se tornou um marcador para os temidos guerreiros citas. Depois foi ressignificado na Idade Média para designar a Alemanha e, por fim, tornou-se o nome de uma das maiores e mais influentes diásporas judaicas da história. É essa trajetória, com suas reviravoltas, suas camadas de significado, que constitui o verdadeiro legado e a fascinação do nome Askenaz. Faz todo sentido. Foi uma viagem e tanto que fizemos hoje seguindo esse nome. Recapitulando bem rápido. A gente partiu de Askenaz, neto de Noé, lá em Gênesis. Isso. Vimos como a profecia de Jeremias, apoiada por registros assírios e pela linguística, o conectou de forma bem convincente aos citas. A conexão histórica. Testemunhamos a incrível revolta medieval, onde, por um processo de mapeamento simbólico, o nome foi aplicado à Alemanha e se tornou o identificador dos judeus ashkenazim. A conexão cultural e religiosa. E ainda vimos como o nome ecoou em tradições armênias e até em mitos fundacionais alemães, mesmo que baseados em falsificações. As outras apropriações, né? O que a gente tira de mais importante dessa análise, então? Para mim fica muito claro como nomes e identidades são fluidos, né? Como podem viajar através dos séculos e das culturas, sendo constantemente reinterpretados, carregados de novos significados. Com certeza. A história de Ashkenaz é um microcosmo de como os povos constroem suas identidades. Olhando para o passado, se apropriando de narrativas antigas como a bíblica e adaptando-as para dar sentido ao seu presente, ao seu lugar no mundo. Perfeitamente colocado. E talvez a faísca para a gente pensar adiante seja justamente essa. A história de Ashkenaz revela múltiplas camadas de significado genealógico, étnico, geográfico, cultural, religioso, até mítico, acumulados ao longo de milênios. É verdade. Ela conecta a Bíblia, migrações de povos nômades, impérios antigos, rabinos medievais, falsificadores renascentistas e identidades modernas. Isso leva a gente a perguntar: quantos outros nomes, lugares ou conceitos, talvez mencionados só de passagem em textos antigos, não guardam em si histórias igualmente ricas, complexas, transformadoras, apenas esperando que alguém decida mergulhar nas fontes e conectá-las? Fica aí o convite à curiosidade, né? À investigação. Exatamente. Uma excelente provocação para a gente encerrar. Agradecemos imensamente a atenção de todas e todos nessa análise profunda da surpreendente trajetória de Askenaz. Até a nossa próxima exploração.